Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para a segunda parte da aula de introdução ao estudo da anatomia. Como eu tinha dito, terminamos a última aula falando sobre a posição anatômica. Então tudo que a gente comentar daqui para frente sempre vai ser considerando o indivíduo, o cadáver estudado na posição anatômica. Então, depois de visto a posição anatômica, a partir de agora a gente vai começar a fazer o estudo de uma série de referências que a gente tem para poder descrever a posição, a direção de determinadas estruturas dentro da anatomia. Começando essas referências pelos planos de delimitação. Então eu organizei um esquema aqui de uma pessoa na posição anatômica. E planos, a gente tem que lembrar que planos se assemelham a superfícies. Então, planos de delimitação são superfícies imaginárias que elas tangenciam o corpo humano. Elas não passam através do corpo humano, elas tocam o corpo humano. Por isso que eles chamam de delimitação, porque eles vão delimitar o corpo humano. Então, existem 6 planos de delimitação. O primeiro plano de delimitação que eu quero comentar com vocês é um plano de delimitação que está passando bem aqui na frente, ó. É um plano de delimitação que tangencia o ventre do indivíduo. Esse plano de delimitação é chamado de plano de delimitação anterior. Ou, na anatomia humana, ele também pode ser chamado de plano ventral. Então, esse é o primeiro plano de delimitação. O segundo plano de delimitação é um plano que vai passar aqui atrás, ó. É um plano de delimitação que tangencia o dorso do indivíduo. Então, ele é chamado de plano posterior, ou no caso da anatomia humana, o posterior pode ser sinônimo de dorsal. Até aí, a gente delimitou o corpo humano na frente e atrás. O que a gente precisa delimitar agora? Os dois lados. Então, aí a gente tem um plano de delimitação que tangencia o lado esquerdo do indivíduo e outro plano de delimitação que tangencia o lado direito do indivíduo. Esses dois planos são chamados de planos laterais, sendo um lateral direito e outro lateral esquerdo. Então, delimitamos o corpo do indivíduo na frente, com o plano anterior, atrás, com o plano posterior, e dos dois lados, o lateral direito e o lateral esquerdo. O que falta para a gente delimitar ainda? Um plano que passa aqui em cima, e que nessa imagem ele vai estar representado aqui também. Esse em vermelho, então, é o plano superior, que na anatomia humana ele pode ser chamado também de plano cranial. E falta ainda um último plano que a gente vai estar desenhando ele aqui embaixo. Esse último plano, um azul um pouquinho mais escuro, é o plano inferior, ou na anatomia humana ele pode ser chamado de podálico. Com isso, pessoal, a gente delimitou o corpo do indivíduo. Então, para que vão servir esses planos? Esses planos, eles vão servir para que a gente tenha referências para poder descrever uma estrutura e para que a gente tenha referências e saber exatamente aonde que vai estar a superfície do nosso corpo. Tudo bem? Então, pessoal, se a gente pegar agora e desenhar novamente nessa imagem aqui os planos de delimitação, então vamos de novo rever esses planos de delimitação aqui. Esse daqui é o plano posterior
e esse daqui é o plano anterior. Esses dois planos são opostos, concordam? Se eles são opostos, agora nós vamos imaginar espetos de churrasco, como se fossem espetos de churrasco, e aí a gente vai imaginar esses espetos passando do centro de um plano de delimitação ao centro de outro plano de delimitação. Ou seja, na verdade, unindo os dois planos de delimitação. Então, se eu tenho um eixo, um espeto de churrasco atravessando o corpo do indivíduo nesse sentido, ele não está unindo o plano anterior ou o plano posterior ao plano posterior? Então, esse eixo do corpo humano é chamado de eixo sagital, ou também pode ser chamado de eixo antero-posterior, porque ele une os planos anterior e posterior, ok? Agora, vamos desenhar outros dois planos aqui. Eu tenho o plano superior e o plano inferior, certo? Agora, a gente vai ter um eixo que vai unir o plano superior ao plano inferior. Então, é um eixo que atravessa o indivíduo nesse sentido aqui, ó. Esse eixo é chamado de eixo longitudinal, ou pode ser chamado também de eixo supero-inferior. Eixo longitudinal ou supero-inferior. Como que estaria o eixo longitudinal nessa imagem aqui do lado esquerdo? Nesse sentido aqui, ó. Então, qualquer eixo que atravesse o corpo humano, unindo os planos superior e inferior, ele vai ser chamado de eixo longitudinal. E por fim, pessoal, existe um outro eixo. Deixa eu só mudar a cor aqui. Existe um outro eixo que une o plano lateral de um lado ao plano lateral do outro lado. Então, esse eixo que une o plano lateral de um lado ao plano lateral do outro lado, ele vai estar nesse sentido aqui. Ele vai estar nesse sentido aqui. Esse eixo é chamado de eixo transversal ou eixo lateral. Eixo transversal ou lateral. Então, esses três eixos, eles vão servir para a gente poder identificar nas articulações, por exemplo, em torno de quais ou em torno de quantos eixos as articulações, elas realizam os seus movimentos. As articulações, elas sempre vão realizar os seus movimentos em torno de algum desses eixos que nós estamos comentando agora. Agora, pessoal, nós vamos passar para os planos de secção. O que é um plano de secção? Secção, o termo secção, significa corte. Então, quer dizer o seguinte, diferente dos planos de delimitação, os planos de secção, eles são planos que vão atravessar o corpo do indivíduo. Eles vão seccionar o corpo do indivíduo, ou seja, são planos de corte. E esses planos de secção, eles sempre são paralelos a algum dos planos de delimitação. Então, o primeiro plano de secção que eu quero comentar com vocês é um plano de secção que atravessa o corpo do indivíduo bem ao meio, e esse plano, ele é paralelo aos planos laterais. Esse plano de secção é chamado de plano mediano.
O plano mediano ele tem uma característica que é dividir o corpo humano exatamente na metade. Ou seja, ele divide o corpo humano em uma metade esquerda e uma metade direita. E essas metades são metades que são semelhantes. Lembra que o corpo humano do lado direito e do lado esquerdo, ele não é exatamente igual. Então essas metades são semelhantes. Agora, a gente pode ter um outro plano de secção que também seja paralelo ao lateral direito e ao lateral esquerdo, só que ele não tem essa característica de dividir o corpo humano exatamente na metade. Então ele pode estar passando mais ou menos aqui, ó. Por exemplo, ele pode estar passando mais ou menos aqui. Ele pode estar passando aqui. Em qualquer posição, esse plano, que também é paralelo ao plano lateral direito, ao plano lateral esquerdo ou ao plano mediano, esses planos em vermelhos, eles vão ser chamados de planos sagitais. Então, o plano mediano, ele tem essa característica de dividir o corpo exatamente ao meio, enquanto que os sagitais são paralelos ao mediano, só que eles não dividem o corpo exatamente ao meio. Mais dois planos de delimitação de secção que a gente tem que estudar. Quais são eles? Então, um plano de secção que seja paralelo ao plano anterior ou ao plano posterior, seria o caso desse daqui. Então, se a gente tiver um plano de secção que seja se a gente tiver um plano de secção que seja paralelo ao anterior e ao posterior, como é esse daqui, em qualquer posição que seja, esse plano vai ser chamado de plano frontal. Então, o plano frontal é um plano de secção que é paralelo ao plano anterior e ao plano posterior. E por fim, existe um outro plano de secção, que esse plano de secção agora, ele vai ser paralelo ao plano superior e ao plano inferior. Então ele vai atravessar o corpo do indivíduo nesse sentido aqui. Por exemplo, todos esses em amarelo que a gente está desenhando aqui. Todos esses planos nós vamos chamá-los de planos transversais. Então, o plano transversal é qualquer plano de secção que seja paralelo ao plano superior e ao plano inferior. Então, esses planos são planos de corte e a gente vai ver na descrição do Atlas, frequentemente, descrito o corte que foi feito. Então foi feito um corte sagital, quer dizer que ele foi feito nesse sentido aqui onde a gente está vendo o plano em vermelho. É um corte transversal, quer dizer que o corte foi feito nesse sentido onde estão os planos em amarelo. E assim sucessivamente. Terminados os planos de secção, a gente vai passar para os termos de posição e direção. O que são termos de posição e direção? Termos de posição e direção são palavras, são termos que a gente utiliza na anatomia para descrever a posição ou a direção de uma determinada estrutura. Então, dentro da anatomia, a gente não vai ficar falando, por exemplo, que uma estrutura está mais para frente ou que uma estrutura está mais para trás da outra. Existe um termo correto para a gente descrever isso. E aí a gente vai fazer isso sempre por comparação, em relação a algum ponto de referência. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai desenhar aqui, esse plano, que esse daqui é o plano mediano. Esse é o plano mediano.
Então, se uma estrutura anatômica estiver localizada exatamente sobre o plano mediano, a gente vai falar que essa estrutura ela é mediana. Então, como exemplos, a gente pode falar: o nariz é mediano, a boca é mediana, a cicatriz umbilical que fica aqui é mediana, a coluna vertebral é mediana. Então, todas são estruturas medianas. Agora, existem estruturas que não são medianas. Então, aí a gente vai utilizar outros termos. E daqui para frente, pessoal, esses termos, a gente sempre tem que ter uma comparação. Tá joia? Então, vamos lá. A estrutura chamada de medial é toda e qualquer estrutura que está mais próxima do plano mediano em relação a outra. Enquanto que uma estrutura chamada de lateral é toda e qualquer estrutura que esteja mais afastada do plano mediano em relação a outra. Então, vamos imaginar aqui o olho desse nosso amigo e a orelha desse nosso amigo. O olho está mais próximo do plano mediano do que a orelha. Vocês concordam com isso? Então quer dizer que o olho é medial em relação à orelha. Em contrapartida, a orelha está mais afastada do plano mediano em relação ao olho. Então quer dizer que a orelha ela é lateral em relação ao olho. Vamos ver um outro exemplo? Vamos supor que essa pessoa tenha uma pinta aqui, que ela tenha uma outra pinta aqui. Se eu analisar as duas, eu vou ver que a verde está mais perto do plano mediano do que a azul. Então, o que eu vou falar? Que a pinta verde, que a bolinha verde, ela é medial em relação à bolinha azul. Por que ela é medial? Porque ela está mais perto do plano mediano do que a azul. Em contrapartida, a bolinha azul, ela é lateral em relação à bolinha verde, porque ela está mais afastada do plano mediano. Agora, esse nosso amigo aqui, ele pode ter uma terceira pinta aqui no meio. Então, a bolinha amarela, a pinta amarela desse nosso amigo, ela é medial à bolinha azul e ela é lateral à bolinha verde. Agora, se eu comparar a bolinha amarela com a bolinha azul e com a bolinha verde ao mesmo tempo, nós vamos falar que a bolinha amarela, ela é intermédia à bolinha verde e à bolinha azul. Então, o que é intermédio? Intermédio é toda e qualquer estrutura que esteja entre uma medial e outra lateral. Agora, pessoal, nós vamos desenhar outros dois planos aqui. Esse plano, que é o plano posterior, e esse plano, que é o plano anterior. E agora nós vamos analisar, fazer a mesma coisa, só que utilizando como referência o plano anterior e o plano posterior. Então, se a gente tiver uma estrutura que esteja mais próxima ao plano anterior, nós vamos falar que essa estrutura ela é anterior. Se a gente tem uma estrutura que está mais próxima do plano posterior, nós vamos chamar essa estrutura de posterior. Então, vamos dar um exemplo. O hálux, para quem não sabe, o hálux é o dedão do pé, e o calcâneo, que é um ossinho que tem aqui no pé. Eu posso falar que o hálux é anterior ao calcâneo. Por quê? Porque o hálux está mais perto do plano anterior do que o calcâneo. Ou eu posso falar que o calcâneo é posterior em relação ao hálux, porque o calcâneo está mais perto do plano posterior do que o hálux. Vamos pegar outro exemplo? A região glútea, que está aqui, e a região abdominal, que está aqui. Eu posso falar que o glúteo é posterior em relação
a região abdominal. E eu posso falar que a região abdominal ela é anterior em relação ao glúteo, ok? E quando a gente tiver uma estrutura, por exemplo, o tornozelo, que está aqui, que ele está entre uma estrutura que seja anterior e outra que seja posterior. Aí nós vamos falar que essa estrutura ela é média. Então, o que é uma estrutura média? Estrutura média é toda e qualquer estrutura que esteja entre uma anterior e outra posterior. Por exemplo, o tornozelo é médio em relação ao hálux e ao calcâneo. Podemos analisar também aqui nariz e a orelha. Eu posso falar que o nariz ele é anterior em relação à orelha e eu posso falar que a orelha é posterior em relação ao nariz. Se essa pessoa tem uma pinta aqui no meio, eu vou falar que a bolinha verde é posterior ao nariz ou que a bolinha verde ela é anterior à orelha. E a bolinha verde em relação ao nariz e à orelha, ela é média. Tudo bem? Então usamos como referência o plano mediano, o plano anterior, o plano posterior. Agora nós vamos usar outro ponto de referência. Qual é o outro ponto de referência agora? É o plano superior e o plano inferior. Então aqui eu tenho o plano superior e eu tenho aqui o plano inferior. Então vamos lá. Quando a gente tem uma estrutura que está mais próxima do plano superior em relação à outra, eu vou falar que essa estrutura ela é superior. E quando eu tenho uma estrutura que está mais próxima do plano inferior em relação à outra, eu vou falar que essa estrutura ela é inferior. Então, por exemplo, nessa região aqui a gente tem o tórax, o abdômen e a pelve. Aqui eu tenho o tórax, o abdômen e a pelve, mais ou menos nessa altura. Eu posso falar que o tórax é superior ao abdômen, eu posso falar que o abdômen é superior à pelve, ou eu posso falar que o abdômen é inferior ao tórax. Por que o abdômen é inferior ao tórax? Porque o abdômen está mais próximo do plano inferior do que o tórax. Por que o abdômen é superior à pelve? Porque o abdômen está mais próximo do plano superior do que a pelve. E se eu falar o abdômen em relação ao tórax e à pelve, ele vai ser médio. Então eu posso falar que o abdômen ele é médio em relação ao tórax e à pelve. Tudo bem até aí? Um detalhe desses termos é que esses termos, eles não são usados para membros. Então, eu não posso usar esses três termos quando eu estiver me referindo exclusivamente a membro superior ou ao membro inferior. Por quê, gente? Porque quando a gente trata de membro, a gente não usa como referência os planos superior e inferior. A gente usa como referência a raiz do membro. Qual que é a raiz do membro superior que nós vimos na outra aula? O ombro. E a raiz do membro inferior é o quadril. Então, quando a gente fala de membros, a gente vai utilizar termos diferentes. Então, quando a gente tem uma estrutura que está mais próxima à raiz do membro em relação à outra, ela vai ser chamada de proximal. Quando a gente tem uma estrutura que está mais afastada da raiz do membro em relação à outra, ela vai ser chamada de distal. Então, proximal é toda e qualquer estrutura mais próxima à raiz do membro em relação à outra, enquanto distal é toda e qualquer estrutura mais afastada à raiz do membro em relação à outra. Então, por exemplo, eu tenho o braço, o antebraço e a mão.
Eu posso falar que o braço é proximal ao antebraço, que o antebraço é proximal à mão, ou que o antebraço é distal ao braço. Outro exemplo, a coxa, a perna e o pé. Eu posso falar que a perna ela é distal em relação à coxa e que a perna ela é proximal em relação ao pé. Agora, a perna em relação à coxa e ao pé, ela é média. Então, quando a gente tem uma estrutura que está entre uma que seja proximal e outra que seja distal, a gente fala que ela é média ou médio. Então, esses termos aqui a gente usa para membros. Ou então a gente pode utilizar esses termos também em algumas situações relacionadas ao sistema circulatório, quando estivermos falando de vasos sanguíneos, ou ao sistema nervoso, quando a gente estiver falando de nervos. Por que isso, pessoal? Porque no sistema circulatório e no sistema nervoso, em algumas situações, a gente tem uma linearidade. Então, a gente tem uma constância, uma continuidade de estruturas. Então, quando a gente tem essa continuidade, a gente também pode utilizar esses termos proximal e distal. Só que aí, no sistema circulatório, a gente não vai usar como referência a raiz do membro, a gente vai usar como referência o coração. E no sistema nervoso, a gente vai utilizar como referência o sistema nervoso central. Então, quando eu estiver falando de sistema circulatório, eu vou falar que uma determinada artéria ela é proximal em relação à outra porque ela está mais próxima do coração em relação à outra. Ou eu vou falar que ela um nervo ele é proximal em relação ao outro porque ele está mais próximo do sistema nervoso central do que outro. Tá joia? E por fim, uns outros 4 termos que a gente tem que descrever, que a gente utiliza esses termos agora não como com planos de referência, mas a gente vai considerar outros pontos de referência. Então imaginem que essa imagem aqui, ela é um corte transversal do terço médio do antebraço. E nesse corte a gente encontra uma série de camadas. A primeira camada é a pele, a segunda camada é a gordura subcutânea, a terceira camada em vermelho são os músculos e a quarta camada são os ossos. Então, nessa camada, nessa imagem, a gente considera camadas. Quais são essas camadas, pessoal? A estrutura que está mais próxima da pele, nós vamos falar que ela é superficial. A estrutura que está mais afastada da pele, nós vamos falar que ela é profunda. Então, superficial é toda e qualquer estrutura que está mais próxima à superfície do corpo, enquanto que profundo é toda e qualquer estrutura que está mais afastada da superfície do corpo. Então, se eu pegar e comparar a camada de pele em relação à camada de gordura, ela é superficial. Se eu pegar a camada de gordura em relação à de pele, ela é profunda. Se eu pegar a camada de músculo em relação à de gordura, ela é profunda. Se eu pegar a camada de ossos em relação à de músculos, ela é profunda. Se eu pegar o músculo em relação aos ossos, ela é superficial. Agora, se eu pegar a gordura em relação à pele e aos músculos, ela é média. Então, média é toda e qualquer estrutura que esteja também entre uma superficial e outra profunda. Esses termos superficial e profundo, frequentemente, eles acabam confundindo com os outros dois últimos termos que nós temos para conversar. Então, essa imagem do lado direito, você vai imaginar essa imagem como sendo um corte transversal do tórax.
Então, aqui a gente tem a caixa torácica. Aqui, vamos imaginar que isso daqui seja o pulmão. Esse daqui é o coração. Aqui a gente tem no número 1, que eu vou desenhar aqui, o esôfago. E no número 2, a artéria aorta. E aqui o outro pulmão. Então, só para a gente saber, o número 1 é o esôfago. E o número 2 é a artéria aorta. Você concorda que a caixa torácica, ela determina uma cavidade? Eu tenho um espaço dentro da parede da caixa torácica, ela delimita um espaço no corpo humano? Então, se a gente considerar, por exemplo, que o esôfago, ele está praticamente no centro dessa cavidade, quando uma estrutura estiver próxima ao centro de uma cavidade, nós vamos falar que essa estrutura ela é interna. E quando ela está afastada do centro da cavidade, nós vamos falar que essa estrutura ela é externa. Então eu posso dizer, por exemplo, que o pulmão, esse daqui, ele é externo em relação à artéria aorta. Ou eu posso dizer que o pulmão, ele é interno em relação às costelas, que formam a própria parede da caixa torácica. Posso dizer, se a gente considerar essa linha aqui, ó, que o pulmão, ele é externo em relação à aorta, que a aorta ela é externa em relação ao esôfago. No entanto, a aorta, ela é interna em relação ao pulmão. E a aorta, em relação ao pulmão e ao esôfago, ela é média. Ok? Então, pessoal, com esses termos que a gente está falando agora, a gente vai descrever posição e direção das estruturas anatômicas. Então, a partir de agora, a gente não fala mais que uma estrutura anatômica está para frente, está para cima, está do lado, está para trás, está para baixo. Tem os termos corretos para a gente utilizar na descrição. Tá joia? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, pode comentar aqui embaixo, abaixo do vídeo, dá um joinha aí pra gente, tá bom? Um abraço e se quiser pode compartilhar também. Abraço.